Desde os primórdios da humanidade, religião e magia desempenham papéis fundamentais nas tentativas do ser humano de entender o mundo à sua volta. Embora geralmente sejam vistas como disciplinas distintas, suas fronteiras muitas vezes se confundem. A magia, comumente associada a rituais ocultos e à manipulação de forças invisíveis, tende a carregar uma conotação negativa no imaginário popular. Por outro lado, a religião é percebida como uma via legítima de conexão com o divino. Entretanto, algumas práticas religiosas se assemelham tanto a rituais mágicos que levantam uma questão importante: qual a verdadeira diferença entre elas? A busca por resultados tangíveis, como cura, proteção e bênçãos, é um ponto comum entre religião e magia. Na magia, o praticante manipula energias e forças através de encantamentos e rituais para obter o que deseja. Na religião, os fiéis dirigem suas súplicas a Deus ou a santos intercessores, mas, na essência, buscam muitas vezes o mesmo objetivo: a resolução de um problema imediato. Isso nos leva a questionar se as intenções entre ambas as práticas são realmente tão diferentes, ou se a principal distinção está apenas na forma como são encaradas pela sociedade e pelos dogmas religiosos. Santo Agostinho, uma das figuras mais influentes da teologia cristã, dedicou parte significativa de sua obra a alertar os fiéis sobre os perigos da magia. Para ele, a magia estava intimamente ligada aos demônios, entidades espirituais que corrompiam a alma humana, desviando-a do caminho de Deus. Em seus escritos, Agostinho afirmava repetidamente que a prática mágica representava uma tentativa de controlar o mundo espiritual, o que, em sua visão, era um ato de arrogância humana. Ele acreditava que essa arrogância conduzia à perdição da alma, uma vez que buscava uma forma de manipular o poder divino. Em contraste, a mensagem de Jesus apresenta um enfoque distinto. Em seus ensinamentos, Jesus nunca incentivou o controle de forças espirituais externas, mas, ao contrário, orientava seus seguidores a buscar o reino de Deus e a justiça divina. Buscai primeiro o reino de Deus, ele dizia, guiando as pessoas para uma reflexão interior, em vez de tentarem manipular energias ou entidades externas. A salvação da alma, e não a simples resolução de problemas terrenos, era o ponto central de sua doutrina. Diferente da magia, que busca o controle de forças, a fé cristã proposta por Jesus baseava-se na transformação interior e na entrega plena ao poder divino. Entretanto, na prática, será que a distinção entre magia e religião é sempre tão nítida? Quando um devoto acende uma vela diante de um santo, pedindo por uma graça, ou faz uma novena na expectativa de um milagre, estaria ele se conectando genuinamente com Deus? Ou, em última análise, tentando manipular o divino em benefício próprio? A linha que separa uma devoção sincera de um ritual mágico pode ser tênue e, muitas vezes, depende das intenções que residem no coração do fiel. Ao longo da história, práticas religiosas e mágicas caminharam lado a lado, frequentemente influenciando-se mutuamente. Religiões, por vezes, absorveram elementos de rituais mágicos e vice-versa. Portanto, a verdadeira distinção talvez não esteja tanto nos rituais em si, mas sim na maneira como nos relacionamos com eles e os interpretamos. O desafio maior parece residir em manter o foco naquilo que Jesus ensinou: a busca pela verdade e pela justiça divina, acima de qualquer desejo ou necessidade mundana. Um exemplo contemporâneo que desperta discussões é a relação entre doações e orações nas tradições cristãs. Ao longo dos séculos, surgiram questionamentos sobre a prática de doar dinheiro à igreja em troca de intercessões espirituais. A doação pode ser uma expressão genuína de fé e generosidade, mas, quando se torna uma condição para a realização de orações específicas, levanta-se a dúvida: estamos comprando bênçãos? Ou esse gesto é apenas uma manifestação de generosidade, sem expectativa de retorno? Muitas igrejas incentivam doações para propósitos específicos, como orações pela saúde, prosperidade financeira ou solução de problemas familiares. Em alguns casos, há listas que associam determinados valores a diferentes tipos de orações, o que cria a impressão de que o ato sagrado da intercessão está sendo comercializado. E isso, por sua vez, levanta suspeitas sobre as verdadeiras motivações dessas práticas e questiona sua legitimidade dentro do contexto religioso. Sergei Tokarev,
um importante historiador da religião, argumenta que essas práticas estão enraizadas em rituais antigos, nos quais era comum o pagamento por favores espirituais. Ele observa que, embora esses rituais tenham sido adaptados para os contextos religiosos modernos, ainda carregam elementos mágicos, como a troca de favores entre o humano e o divino. A ideia de que uma contribuição material possa acelerar ou garantir uma bênção divina aproxima essa prática das antigas trocas mágicas. A grande questão que se impõe é até que ponto tais doações afetam a espiritualidade dos fiéis. Quando um devoto acredita que uma doação pode assegurar uma bênção, sua relação com o sagrado se transforma em uma transação comercial, algo que contraria diretamente os ensinamentos de Jesus. O cristianismo enfatiza que a fé verdadeira deve ser livre de expectativas materiais. Jesus jamais incentivou a compra de favores divinos. Pelo contrário, suas curas e milagres eram oferecidos sem custo, como uma expressão da graça de Deus. Por outro lado, há quem defenda que as doações são uma maneira legítima de sustentar a igreja e suas atividades. As instituições religiosas dependem, em grande parte, do apoio financeiro dos fiéis para manter suas atividades. E, sob essa ótica, a doação pode ser vista como um ato de generosidade e apoio à comunidade, não como uma forma de comprar bênçãos. O problema surge, no entanto, quando a doação se torna um pré-requisito para a obtenção de graças, desvirtuando a espiritualidade. No final das contas, o que realmente importa é a intenção do coração. Se uma pessoa doa com sinceridade e sem esperar nada em troca, sua ação está de acordo com os ensinamentos de Cristo. No entanto, se a doação é realizada com o intuito de garantir uma bênção ou resolver um problema terreno, ela se assemelha a um pacto espiritual, algo que a tradição cristã rejeita veementemente. Jesus ensinou que a verdadeira fé é gratuita e que o maior presente que se pode receber é a graça divina, que por sua natureza não pode ser comprada. Outro tema que merece reflexão é o papel central que os ícones religiosos desempenham em diversas tradições cristãs, especialmente no catolicismo e na ortodoxia. Esses objetos são frequentemente considerados milagrosos, atraindo fiéis de todo o mundo que acreditam no poder divino emanado deles. No entanto, ao investigar a história dos ícones, torna-se evidente uma conexão com antigas práticas pagãs, onde estátuas e imagens de deuses eram adoradas com o mesmo fervor. Isso nos leva a questionar: esses ícones são manifestações divinas ou heranças das antigas tradições religiosas? A tradição cristã de venerar ícones ganhou força no período bizantino, quando imagens de santos começaram a ser vistas como mediadoras entre os homens e Deus. Esses ícones são considerados janelas para o divino, permitindo uma conexão espiritual. Contudo, críticos apontam semelhanças notáveis com a veneração de estátuas de deuses na antiguidade, como as dos cultos greco-romanos. Nesses rituais antigos, as imagens eram vistas como portadoras de poder sobrenatural, capazes de intervir na vida dos mortais. Mark Fullerton, especialista em arte clássica, observa que muitas das práticas associadas aos ícones cristãos são paralelas à adoração de estátuas de divindades pagãs. Assim como os ícones cristãos são creditados com a realização de milagres, como curas ou intervenções divinas, as estátuas de deuses antigos também eram vistas como milagrosas, capazes de suar, sangrar ou curar doenças. Essas semelhanças sugerem que a veneração dos ícones pode ter absorvido elementos dessas antigas tradições, adaptando-os ao contexto cristão. Outro aspecto intrigante relacionado aos ícones é a crença nos chamados ícones não feitos por mãos humanas, objetos milagrosos que teriam surgido de forma sobrenatural. Essas narrativas lembram lendas pagãs de estátuas divinas que apareciam misteriosamente ou que ganhavam vida própria. A crença na origem milagrosa desses ícones reforça a ideia de que eles são manifestações diretas do poder divino, mas também levanta questionamentos sobre suas verdadeiras origens espirituais. Para muitos, a veneração dos ícones fortalece a fé e proporciona uma conexão tangível com o divino. No entanto, críticos argumentam que essa prática pode desviar a atenção da essência dos ensinamentos de Jesus. Ao focar tanto na adoração de objetos físicos, as pessoas podem acabar afastando-se da espiritualidade interior que Cristo pregava.
colocando sua fé em símbolos materiais em vez de buscar uma conexão mais profunda e pessoal com Deus. No final das contas, a questão dos ícones toca em um ponto central da fé cristã: a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o uso de símbolos religiosos e a busca por uma espiritualidade genuína. Os ícones, embora possam ser uma ferramenta poderosa de devoção, não devem substituir a fé interior nem o compromisso com os ensinamentos de Jesus. Afinal, ele nos ensinou que o reino de Deus está dentro de nós, e não em objetos materiais. A procissão com ícones é uma prática comum em muitas tradições cristãs, especialmente durante períodos de crise, como secas, pestes ou guerras. Essas procissões, que envolvem o transporte de ícones sagrados ao redor de cidades, campos ou lares, são vistas como uma forma de invocar a proteção divina sobre a comunidade. Entretanto, esse ritual possui paralelos evidentes com rituais mágicos antigos, como o círculo mágico usado por praticantes de magia para proteger uma área de influências externas negativas. Nos rituais mágicos, o círculo servia como uma barreira espiritual, isolando o praticante das energias malignas que poderiam interferir em seus encantamentos. De maneira semelhante, as procissões cristãs com ícones são vistas como uma maneira de criar uma proteção divina ao redor de uma área específica. O ícone, neste caso, atua como o objeto de poder, assim como os amuletos e símbolos sagrados utilizados nos rituais mágicos. Isso levanta a pergunta: até que ponto essas práticas diferem em sua essência? O antropólogo Sergei Alexandrovich Tokarev, em seus estudos sobre rituais religiosos, argumenta que muitos desses atos envolvendo ícones têm raízes em antigos rituais mágicos. Ele observa que tanto a magia quanto a religião compartilham um objetivo comum: garantir a segurança e o bem-estar das pessoas. A diferença, segundo Tokarev, está na maneira como essas práticas são interpretadas e justificadas no contexto religioso. Na magia, o poder vem do objeto ou do ritual em si, enquanto na religião, acredita-se que o poder emana de Deus, canalizado através do objeto. Contudo, ao observarmos a maneira como muitas dessas procissões são conduzidas, percebemos que a linha entre o sagrado e o mágico pode ser sutil. Os fiéis, ao participar de uma procissão com um ícone milagroso, muitas vezes acreditam que o poder está no próprio ícone, em vez de atribuí-lo diretamente à intervenção divina. Esse fenômeno reflete um aspecto da religiosidade popular que tende a transformar objetos sagrados em talismãs de proteção, semelhantes aos amuletos mágicos de outras culturas. A ideia de proteção divina por meio de ícones milagrosos também suscita questões teológicas. Jesus, em seus ensinamentos, nunca usou objetos físicos ou rituais externos para realizar seus milagres. Suas curas e bênçãos eram sempre resultado de sua fé inabalável e de sua conexão direta com Deus. Isso sugere que, do ponto de vista cristão, a fé genuína não depende de ícones ou procissões, mas sim de uma transformação interior e da entrega à vontade divina. Portanto, a prática de procissões com ícones pode ser entendida como uma tentativa humana de buscar segurança e proteção em momentos de crise. No entanto, é essencial que os fiéis não percam de vista a essência da fé cristã, que está fundamentada na confiança em Deus e em sua misericórdia, e não em objetos ou rituais externos. Como o próprio Jesus ensinou, o reino de Deus está dentro de vós, e é lá que devemos buscar nossa verdadeira proteção. Outra prática que merece atenção é o movimento anti-horário, comum em muitos rituais cristãos, especialmente nas procissões pascais e nos sacramentos, como o batismo e o casamento. Embora esse detalhe possa parecer insignificante, ele possui uma carga simbólica poderosa, com raízes profundas em antigas tradições mágicas. Historicamente, o movimento anti-horário, também conhecido como contra o sol, estava associado a forças destrutivas e à morte. Desde os tempos imemoriais, o movimento no sentido horário, ou seja, a favor do sol, era considerado um símbolo de crescimento, prosperidade e força vital. Em contrapartida, o movimento contra o sol representava o oposto: declínio, destruição e morte iminente. Esse simbolismo pode ser encontrado em várias culturas antigas, como entre os arianos, eslavos e árabes. Nos rituais funerários dessas culturas,
Era comum que as pessoas caminhassem no sentido anti-horário ao redor da sepultura, marcando a transição para o reino dos mortos. Curiosamente, esse costume foi incorporado ao cristianismo ortodoxo no século XVII, por ordem do patriarca Nícon. Antes dessa mudança, os rituais cristãos seguiam o sentido horário, alinhando-se com o simbolismo da vida e da luz. A decisão de adotar o movimento anti-horário em importantes rituais religiosos gerou controvérsia, especialmente devido ao seu significado tradicional de destruição e morte. Isso nos leva a refletir sobre o motivo pelo qual a Igreja escolheu incorporar esse símbolo em rituais tão importantes. Um possível motivo para essa mudança pode estar no desejo de subverter as antigas crenças pagãs e atribuir novos significados ao movimento anti-horário. No cristianismo, a morte não é vista como o fim, mas como o início de uma nova vida em Cristo. Dessa forma, caminhar contra o sol pode simbolizar a rejeição das antigas crenças pagãs sobre a morte e a aceitação de uma nova visão cristã, onde a morte física é apenas uma transição para a vida eterna. Entretanto, essa explicação não elimina o desconforto que muitos ainda sentem ao participar de procissões que seguem esse padrão. Para alguns, o movimento anti-horário continua a carregar um peso simbólico negativo, evocando rituais antigos que buscavam a aproximação com as forças da morte. Isso cria um conflito entre a tradição cristã e as raízes mais profundas de certas práticas religiosas que podem ter sido influenciadas por antigos rituais mágicos e funerários. No final das contas, a prática do movimento anti-horário nos rituais cristãos levanta questões importantes sobre a interseção entre religião e simbolismo. Embora tenha sido adotado pela Igreja como um símbolo de vitória sobre a morte, é crucial que os fiéis reflitam sobre o significado espiritual dessas ações. Jesus nos ensinou a buscar a luz e a vida, e qualquer ritual que remeta à escuridão e à morte deve ser examinado cuidadosamente à luz de seus ensinamentos. A cerimônia do fogo sagrado, realizada anualmente na Páscoa ortodoxa, é um dos eventos mais aguardados pelos fiéis, que acreditam presenciar um milagre divino. De acordo com a tradição, o fogo desce diretamente do céu para acender a lâmpada no Santo Sepulcro, em Jerusalém. Contudo, existem evidências de que esse fenômeno, longe de ser um milagre, é cuidadosamente preparado pelos clérigos locais. Isso nos leva a questionar: por que a Igreja permite que esse mito continue, mesmo ciente da verdade? A crença no fogo sagrado como um milagre tem raízes profundas na fé popular. Para muitos fiéis, o evento simboliza a confirmação da presença divina na Terra e renova a esperança na ressurreição de Cristo. A descida do fogo é vista como um sinal direto de Deus, e os peregrinos que presenciam o evento relatam uma profunda experiência espiritual. No entanto, investigações ao longo dos anos sugerem que o fogo não desce do céu, mas é aceso a partir de uma lâmpada inextinguível mantida dentro do Santo Sepulcro. O próprio metropolita Cornélio, que atuou como patriarca de Jerusalém em 2001, admitiu em uma entrevista que o fogo sagrado é aceso manualmente por um clérigo, utilizando a lâmpada inextinguível. Segundo ele, a oração do patriarca abençoa o fogo natural, conferindo-lhe a graça do fogo sagrado. Isso revela que, embora o fogo tenha um valor simbólico, ele não pode ser considerado um milagre literal. Ainda assim, a Igreja Ortodoxa continua a promover o evento como uma manifestação milagrosa. Essa contradição entre a realidade e a fé popular cria uma situação delicada para a Igreja. Por um lado, os líderes religiosos sabem que o fogo não desce do céu, mas temem desiludir milhões de fiéis ao revelar a verdade. Por outro lado, o silêncio da Igreja alimenta a crença no milagre, perpetuando uma tradição que muitos consideram central para sua fé. Essa ambiguidade levanta questões éticas. Até que ponto é aceitável manipular a fé dos fiéis para manter sua devoção? Contudo, é importante lembrar que a fé cristã verdadeira não depende de milagres externos. Jesus nunca incentivou a busca por sinais e prodígios como prova de fé. Pelo contrário, ele advertiu sobre os perigos de colocar a fé em eventos espetaculares, afirmando que, bem-aventurados os que não viram e creram. A verdadeira essência do cristianismo reside na confiança em Deus e na busca por uma transformação interior, e não na expectativa de sinais visíveis de sua presença. Assim, o fogo sagrado, embora carregue grande valor simbólico,
não deveria ser visto como o fundamento da fé cristã. Em vez de perpetuar um mito, a Igreja poderia redirecionar o foco dos fiéis para a mensagem central de Jesus: o amor, o perdão e a busca pela vida eterna. Afinal, o maior milagre não é o fogo que desce do céu, mas a chama do amor divino que arde no coração de cada fiel. A fé é uma das forças mais poderosas e íntimas da vida humana, e também pode ser manipulada de maneira sutil, especialmente através da promessa de milagres. Ao longo da história da Igreja cristã, diversos eventos foram apresentados como milagrosos, com o intuito de fortalecer a fé dos seguidores. Um exemplo notável é o caso do fogo sagrado, mas o problema surge quando esses milagres são mantidos como verdadeiros, mesmo diante de evidências contrárias. A manipulação da fé por meio de supostos milagres não é um fenômeno novo. Desde os primeiros séculos do cristianismo, relatos de aparições, curas milagrosas e intervenções divinas foram amplamente divulgados para atrair fiéis e consolidar a autoridade da Igreja. O poder dessas narrativas reside na capacidade de despertar esperança e promover um senso de proximidade com o divino. Entretanto, quando esses eventos são fabricados ou exagerados, surgem questões éticas que colocam em xeque a integridade da liderança religiosa. O caso do fogo sagrado é apenas um entre muitos exemplos de como a fé popular pode ser manipulada para atender a certos interesses institucionais. A Igreja, ao perpetuar o mito do fogo que desce do céu, assegura a devoção de milhares de fiéis, ao mesmo tempo em que reforça sua própria posição de autoridade espiritual. Para muitos, a crença nesse milagre é um pilar essencial de sua fé, e questionar sua veracidade seria abalar toda a estrutura religiosa em que acreditam. A pergunta que se impõe então é: até que ponto é ético manipular a fé das pessoas em nome da preservação de tradições religiosas? Se a essência do cristianismo está na busca pela verdade e na conexão direta com Deus, até onde a ilusão de um milagre contribui para esse propósito? Jesus, em sua vida e ministério, nunca recorreu a falsos milagres para atrair seguidores. Pelo contrário, ele advertiu contra aqueles que buscavam sinais externos como prova de fé. A verdadeira fé, conforme ensinada por Cristo, não depende de milagres visíveis, mas sim de uma transformação interior e de um relacionamento sincero com Deus. Quando a Igreja foca excessivamente em milagres e fenômenos espetaculares, corre o risco de desviar a atenção dos fiéis do que realmente importa: o amor, a compaixão e a busca por justiça. A manipulação da fé por meio de supostos milagres pode, a longo prazo, enfraquecer a verdadeira espiritualidade, criando seguidores que buscam apenas o sensacionalismo e não a verdade. Em última análise, é crucial que a Igreja repense seu papel na promoção de milagres e se concentre nos ensinamentos de Jesus, que nos lembra que o reino de Deus está dentro de nós, e não nas manifestações externas. A verdadeira fé é silenciosa, interior, e não precisa de eventos espetaculares para florescer. Ela se baseia no amor a Deus e ao próximo, na busca pela justiça e na transformação pessoal, e não na expectativa de sinais e prodígios. A veneração de relíquias é outra prática profundamente enraizada na tradição cristã, especialmente nas igrejas católica e ortodoxa. Desde o século IV, as relíquias de santos e mártires têm sido vistas como objetos sagrados, que funcionam como intermediários entre o fiel e o divino. No entanto, a prática de venerar restos mortais tem suas raízes em antigas tradições pagãs, nas quais objetos ligados a figuras de poder eram considerados fontes de proteção espiritual. Nos primeiros tempos do cristianismo, não havia um culto formal às relíquias. Jesus e seus apóstolos não incentivaram a adoração de objetos materiais, preferindo enfatizar a fé interior e a comunhão direta com Deus. Porém, com a conversão do imperador Constantino e a ascensão do cristianismo como religião oficial do Império Romano, a veneração de relíquias começou a ganhar força. Constantino, com suas raízes pagãs, trouxe consigo a tradição romana de venerar objetos sagrados, adaptando essa prática à fé cristã. No paganismo, era comum que objetos, como estátuas de deuses ou restos mortais de heróis, fossem venerados como portadores de poder espiritual. Acreditava-se que esses objetos tinham a capacidade de interceder pelos vivos, protegendo-os de perigos ou concedendo bênçãos. Quando o cristianismo adotou a veneração de relíquias,
Essa prática foi vista como uma continuação das antigas tradições pagãs, mas com uma nova roupagem cristã. A Igreja, ao incorporar a veneração de relíquias, ofereceu ao povo uma maneira tangível de se conectar com o divino. As relíquias se tornaram um meio poderoso de atrair fiéis aos templos e promover o cristianismo. No entanto, com o tempo, essa prática começou a se afastar dos ensinamentos originais de Jesus. A ênfase na veneração de objetos físicos obscureceu a mensagem central de Cristo, que enfatizava a transformação interior e a fé genuína, sem a necessidade de intermediários materiais. Além disso, a veneração de relíquias frequentemente incentivou a criação de falsos artefatos, vendidos como objetos sagrados para atrair peregrinos e aumentar a riqueza das igrejas. Essa comercialização da fé resultou em abusos, gerando desconfiança e escândalos dentro da própria igreja. Muitos fiéis começaram a questionar a autenticidade das relíquias e o verdadeiro valor espiritual dessas práticas. Embora as relíquias continuem sendo veneradas por milhões de pessoas em todo o mundo, é importante lembrar que a verdadeira fé não depende de objetos materiais. Jesus ensinou que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A veneração de relíquias pode ter um papel simbólico importante, mas nunca deve substituir a busca pela verdadeira conexão com o Criador, que é sempre interior e pessoal. Outra prática intrigante é o antigo costume de sacrificar seres humanos durante a construção de templos e edifícios sagrados, uma tradição que remonta a diversas culturas ao redor do mundo. Embora pareça algo bárbaro e distante para o público moderno, esse costume encontrou seu caminho no cristianismo primitivo, por meio da veneração de relíquias e da construção de igrejas sobre restos mortais de santos e mártires. Essas práticas, fortemente influenciadas por rituais pagãos, levantam questões sobre a pureza dos alicerces espirituais sobre os quais muitos templos cristãos foram erguidos. Em diversas culturas antigas, acreditava-se que, ao enterrar uma vítima humana nos alicerces de uma construção, o edifício receberia um espírito protetor. Essa prática era comum entre os romanos, germânicos e celtas, que viam o sacrifício humano como uma garantia de proteção espiritual e prosperidade. O sangue da vítima consagrava o local, trazendo supostas bênçãos de longevidade e proteção contra desastres ou invasões. Com a ascensão do cristianismo, essa tradição pagã foi sutilmente adaptada. Em vez de sacrificar vítimas humanas durante a construção de templos, a Igreja adotou a prática de enterrar restos mortais de santos e mártires nos alicerces das igrejas. Essa prática, conhecida como dedicação de relíquias, simbolizava a consagração do edifício à glória de Deus. No entanto, o fato de que essas relíquias muitas vezes eram adquiridas de forma duvidosa ou até forjadas, levanta sérias questões éticas. O etnógrafo alemão Rudolf Stuber estudou extensivamente essa prática, cunhando o termo sacrifício de construção para descrever tais rituais. Ele observou que, embora o sacrifício humano tenha sido oficialmente abandonado, a ideia de que uma estrutura precisa de uma vítima para garantir sua santidade e prosperidade permaneceu, disfarçada sob o manto da veneração cristã. A presença de relíquias nos templos tornou-se uma forma de garantir a proteção divina do edifício, mas com raízes profundamente pagãs. A prática de construir templos sobre restos mortais contrasta com os ensinamentos de Jesus. Cristo nunca ensinou a necessidade de sacrifícios físicos ou intermediários para se conectar com Deus. Pelo contrário, ele ensinou que o verdadeiro templo está dentro de cada um de nós e que a fé não depende de objetos ou rituais externos. A adaptação de práticas pagãs, como o sacrifício de construção, contradiz a essência espiritual do cristianismo, que se baseia na vida e não na morte. Hoje, muitos templos cristãos ainda contêm relíquias e restos mortais, e serviços religiosos são realizados sobre esses sacrifícios. Isso nos leva a refletir: até que ponto essas práticas realmente contribuem para a verdadeira espiritualidade? A construção de um templo sobre restos mortais pode garantir prosperidade material, mas realmente promove os princípios do amor e da vida, que são os pilares do cristianismo? Ou estamos inadvertidamente perpetuando rituais de morte, disfarçados de devoção religiosa? Outro símbolo central da liturgia cristã é o altar, local onde se celebra a Eucaristia.
e se realizam muitos dos rituais mais sagrados da fé. No entanto, a origem do altar revela uma conexão profunda com os antigos altares de sacrifícios pagãos. A palavra altar, derivada do latim altare, significa lugar de sacrifício. E, historicamente, essa estrutura esteve sempre associada à ideia de oferecer algo precioso, muitas vezes vidas humanas ou animais, para apaziguar ou agradar aos deuses. Na antiguidade, altares eram comuns em muitas culturas. Gregos e romanos, por exemplo, usavam essas estruturas para sacrificar animais ou, em alguns casos, seres humanos aos deuses. Esses rituais eram considerados essenciais para garantir a prosperidade, a proteção e o bem-estar da comunidade. O sangue derramado sobre o altar simbolizava uma conexão direta com o divino, e acreditava-se que, quanto mais valioso o sacrifício, maior seria a bênção recebida. Com o tempo, essa prática de sacrifício foi adaptada ao cristianismo de maneira simbólica, especialmente na celebração da Eucaristia. No cristianismo, o altar ganhou um novo significado. Ele deixou de ser um local para sacrifícios de sangue e passou a representar o centro da celebração do sacrifício de Cristo, que entregou sua vida pela salvação da humanidade. No entanto, a tradição de colocar restos mortais de santos sob o altar mantém uma conexão simbólica com os antigos rituais pagãos, nos quais a presença da morte era vista como um meio de garantir a bênção e a proteção do espaço sagrado. A transição do sacrifício físico para o sacrifício simbólico reflete uma mudança teológica significativa, mas não elimina completamente as influências pagãs. A presença de relíquias sob o altar, por exemplo, ainda sugere a ideia de que o poder espiritual do espaço não vem apenas de Deus, mas também dos mortos que ali repousam. Isso levanta questões sobre até que ponto o cristianismo realmente se distanciou dos rituais antigos, que usavam a morte como uma ferramenta de poder espiritual. O próprio conceito de sacrifício foi ressignificado no cristianismo. Enquanto nas religiões antigas, o sacrifício era uma forma de barganha com os deuses, no cristianismo, o sacrifício de Cristo é visto como um ato de amor e redenção, uma oferta voluntária que não busca nada em troca. No entanto, a presença de altares e a veneração de relíquias muitas vezes nos fazem lembrar das antigas práticas, nas quais a morte e o sacrifício ocupavam um papel central. Atualmente, muitos fiéis veem o altar como um símbolo do sacrifício de Jesus, um local de encontro espiritual com Deus. Mas é importante lembrar que o verdadeiro sacrifício que Deus espera não é material ou físico, mas espiritual. A entrega do coração e da vontade ao serviço do amor e da justiça. O altar, portanto, deve ser um lembrete da vida que Cristo nos oferece, e não uma sombra dos antigos rituais de morte que o cristianismo procurou superar. A necromagia, ou a manipulação espiritual através dos mortos, é outro conceito que ocasionalmente ressurge na história das religiões. Embora o cristianismo formalmente rejeite qualquer prática necromágica, muitos templos modernos são construídos sobre uma base simbólica que poderia ser interpretada como tal: o uso de relíquias de santos ou restos mortais enterrados sob altares para consagrar o local. Essa prática levanta questões sobre a influência de antigos rituais de morte nas tradições cristãs contemporâneas. No paganismo antigo, a necromagia envolvia a invocação dos mortos para fins de proteção ou ganho espiritual. Em várias culturas, acreditava-se que os espíritos dos mortos podiam interceder pelos vivos ou protegê-los de forças malignas. Esse conceito era amplamente aceito em muitas tradições pré-cristãs, nas quais restos mortais de heróis ou figuras poderosas eram venerados como fontes de poder espiritual. Com a chegada do cristianismo, essas práticas foram rejeitadas oficialmente, mas suas influências podem ser vistas na veneração de relíquias. Quando analisamos a prática de colocar restos mortais de santos sob os altares das igrejas, notamos uma continuidade sutil das tradições necromágicas. Embora o cristianismo tenha reinterpretado essa prática como uma forma de santificar o espaço sagrado, a presença de restos humanos sob o altar ainda sugere uma forma de canalização de poder espiritual através dos mortos. Isso nos leva a questionar: estamos realmente nos afastando das antigas práticas de necromagia, ou apenas as disfarçamos sob uma nova roupagem teológica? O teólogo Rudolf Stube
argumenta que a prática de enterrar restos mortais em construções religiosas é um eco direto dos rituais pagãos de sacrifício de construção. A crença de que o espírito dos mortos poderia proteger o edifício é encontrada em várias culturas antigas. No cristianismo, essa ideia foi adaptada, e os restos mortais de santos passaram a ser vistos como uma fonte de proteção espiritual, abençoando o templo. No entanto, essa prática levanta questionamentos sobre a necessidade desses rituais em uma fé que prega a vida eterna e a ressurreição. Além disso, a veneração de relíquias como intermediários entre o fiel e Deus pode ser vista como uma forma de necromagia simbólica, onde o poder espiritual do santo é invocado para interceder pelos vivos. Embora a Igreja afirme que a veneração de relíquias não envolve a manipulação de espíritos, o próprio ato de rezar por intercessão através de restos mortais pode ser interpretado como uma forma de contato espiritual com os mortos, algo que ressoa com antigas práticas necromágicas. É fundamental que os fiéis reflitam sobre o significado dessas práticas à luz dos ensinamentos de Jesus. Cristo nos ensinou que Deus é um Deus de vivos, não de mortos, e que o verdadeiro templo está dentro de cada um de nós. O foco na vida eterna e na ressurreição deveria nos afastar de qualquer dependência dos mortos como intermediários de poder espiritual. O caminho para Deus, segundo Jesus, é direto, sem a necessidade de rituais de morte ou intercessores materiais. Durante seu ministério, Jesus deixou claro que o caminho para Deus não passava por rituais externos ou sacrifícios materiais. Ele criticou abertamente as práticas religiosas de sua época, que priorizavam gestos exteriores em detrimento da transformação interior. Para Jesus, a verdadeira adoração a Deus não estava nos sacrifícios ou ofertas, mas em um coração sincero, voltado para a justiça, o amor e a compaixão. Nos evangelhos, Jesus frequentemente confronta os líderes religiosos de sua época por sua obsessão com os rituais. Ele condenou os fariseus por sua hipocrisia ao seguirem as tradições exteriores, mas ignorarem o que realmente importava, a justiça e o amor ao próximo. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, disse ele, citando o profeta Isaías. Para Jesus, a verdadeira fé era uma questão do coração, e não de rituais externos. Essa ênfase de Jesus na espiritualidade interior contrasta fortemente com muitas das práticas religiosas que surgiram posteriormente no cristianismo, onde rituais e cerimônias se tornaram parte central da adoração. Desde a veneração de ícones até procissões e bênçãos de objetos, o cristianismo ao longo dos séculos incorporou uma série de práticas exteriores que, muitas vezes, obscurecem a mensagem original de Cristo. Isso nos leva a perguntar: até que ponto esses rituais realmente nos aproximam de Deus? Em vez de realizar sacrifícios ou seguir rituais rigorosos, Jesus nos ensinou a buscar o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, ele disse. Esse ensinamento radical subverte a ideia de que precisamos de templos, altares ou sacrifícios para nos conectar com Deus. A verdadeira adoração, segundo Jesus, ocorre no espírito e na verdade, e não através de gestos ou objetos exteriores. Ele nos lembrou que a conexão com o Criador é direta e pessoal. No entanto, ao longo da história, o cristianismo frequentemente seguiu um caminho diferente, enfatizando rituais e símbolos materiais. Embora essas práticas possam ter valor simbólico importante, é essencial que não se tornem substitutos da transformação espiritual que Jesus pregou. Os rituais externos podem ser uma maneira de expressar a fé, mas jamais devem ser vistos como sua essência. O verdadeiro compromisso com Deus é interior, baseado no amor e na busca pela verdade. Portanto, ao refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus e as práticas religiosas atuais, é fundamental lembrar de sua mensagem central. A verdadeira adoração é aquela que vem do coração, e não dos rituais exteriores. Deus busca um relacionamento sincero, baseado no amor e na justiça. Os rituais podem ajudar a expressar nossa fé, mas não são o caminho para a salvação. O verdadeiro templo está dentro de cada um de nós.